Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, meus bruxos, beleza? Você certamente conhece o monstro, o elfo doméstico idoso, mal-humorado e bastante arrogante que servia a família Black. O monstro já nasceu dentro do Largo Grimmauld número 12, vindo de uma linhagem bem antiga de escravos da família. De uma forma assombrosa, as cabeças dos ancestrais do monstro, assim como sua mãe, avós, bisavós, ficavam penduradas em tábuas entalhadas na parede da casa da família Black. Por volta de 1867, Eladora Black, membro lá da primeira geração dos Black, irmã do Phineas Nigellus, antigo diretor de Hogwarts, deu início a essa tradição de decapitar os elfos domésticos que serviam a família quando eles estavam velhos demais para carregar bandejas de chá. Ou seja, se eles estão idosos, não conseguem mais servir, por que não cortar a cabeça deles, não é? Muito divertido e muito saudável. Nós não sabemos a data de nascimento do monstro, mas eu acredito que ele tenha nascido na época que a Valburga, a mãe do Sirius, ainda era criança. Isso porque em 1995, quando a gente tem o primeiro contato com o monstro, ele já é descrito como um elfo doméstico idoso. Nós não sabemos quanto um elfo doméstico vive, se a idade dele tem alguma diferença para a idade dos bruxos. Por exemplo, se um bruxo com 100 anos é idoso e um elfo com 40 anos é idoso. A gente não sabe se tem essa diferença, mas eu acredito que eles tenham a idade equivalente à idade dos bruxos. Isso é claro, baseado em algumas informações que a gente tem da história. Nós conhecemos exatamente 5 gerações da família Black, contando até a geração dos Sirius, do Regulus, da Bellatrix, da Narcisa e da Andrômeda. E os elfos domésticos da família Black servem à família Black, aquela casa, eles não saem dali. O monstro vive para servir a nobre casa dos Blacks. Até porque quando a Narcisa se casa com o Lúcio Malfoy, eles têm outro elfo doméstico que foi o que veio da família Malfoy, que é o Dobby. Pois bem, a família Black tem ali 5 gerações que a gente conhece até a dos Sirius, e se você pegar o exemplar de Ordem da Fênix na edição original, na ilustração do capítulo Largo Grimmauld tem exatamente a ilustração das cabeças dos elfos domésticos na parede. E nessa ilustração tem exatamente 5 cabeças. Pode ser uma coincidência, pode ser algo não pensado? Pode, mas a gente está tentando encontrar sentido nisso. Se a tradição de decapitar elfos idosos começou lá na primeira geração dos Black, então quer dizer que aqueles 5 elfos, aquelas 5 cabeças, serviram a 5 gerações diferentes, e o monstro seria o 6º elfo. Provavelmente, quando uma elfa tinha filho, o filho ficava ali, né, bebezinho, tudo, crescia, quando já era criança, já devia ser escravo, com certeza, e aí crescia na mesma casa. E então trabalhavam em conjunto ali na mesma casa, até porque a casa da família Black é bem grande, então, tipo, faz sentido eles terem mais de um elfo, e, tipo, isso não duraria pra sempre, porque logo eles decapitariam a mãe do monstro, por exemplo. A história dos elfos domésticos, no geral, já é bem triste, né, porque são criaturas que passaram por um processo tão severo de lavagem cerebral que acreditam que realmente foram feitas para servir, e isso traz honra para elas. Mas a história do monstro, especificamente, é muito triste. Muitas vezes os elfos são maltratados, machucados, até brutalizados. E eles simplesmente seguem servindo, seguem sendo leais aos seus senhores, com algumas exceções que são extremamente raros, como é o caso do Dobby, um elfo doméstico rebelde, mas que ainda assim sofria com as leis aplicadas à sua espécie, porque ele vivia se machucando, se autoflagelando quando cometia algum erro. A lavagem cerebral feita através de séculos nos elfos foi uma coisa tão perturbadora que, para vocês terem noção, o maior sonho do monstro era que um dia ele fosse decapitado e sua cabeça fosse pendurada lá para dar honra à família Black. Mas por que o monstro se tornou um elfo tão amargurado, tão arrogante daquele jeito, a ponto de ter causado a morte do Sirius? Bom, como eu disse, o monstro nasceu no Largo Grimmauld e ele cresceu acompanhando uma família extremamente preconceituosa, elitista, que tinha uma adoração absurda pela ideologia da pureza de sangue. Então, para ele, os seus senhores estavam absolutamente certos em tudo que eles faziam. Quando Voldemort ascendeu ao poder a primeira vez, a família Black agora tinha um representante, alguém que faria tudo que eles achavam certo. Um cara que subjugaria os mestiços, dominaria os trouxas e colocaria os bruxos no lugar onde eles devem estar, fora da clandestinidade, no lugar de superioridade no mundo. E o monstro, vendo tudo aquilo, tava lá no meio da família,
julgava certo. No ano de 1959 nasce Sirius Black e 2 anos mais tarde, no ano de 1961, nasce Regulus Arcturus Black, os 2 filhos de Valburga e Orion. O monstro cuidou das 2 crianças, né, ajudava a cuidar das 2 crianças, mas o Sirius, mesmo quando era mais novo, nunca foi com a cara do monstro, sempre desprezava ele. Isso piorou depois que ele foi pra Hogwarts, foi selecionado pra Grifinória, trouxe a maior vergonha pra família Black, né, porque não foi pra Sonserina, ele era totalmente contrário às ideias da família, e isso fazia com que a Valburga ficasse totalmente puta com ele. Isso deixava o monstro irritado e fazia ele pegar mais raiva do Sirius, porque o Sirius dava vergonha à sua senhora e não respeitava a nobreza da pureza de sangue dos Black. Já o Regulus, por outro lado, sempre foi tratado como um reizinho, ele ficava tentando fazer de tudo para agradar os seus pais, e ele realmente era bastante carinhoso com o monstro gostava dele e ele gostava do monstro. As coisas foram só piorando conforme o Sirius ia crescendo, e aí o Sirius, como o monstro era um lambe-botas da família, né, o Sirius não fazia questão de entender, menosprezava ele, inclusive até maltratava ele. Claro que é normal entre muitas aspas, elfos serem maltratados pelos seus mestres, mas dependendo da forma como o elfo é tratada, assim, se ele é maltratado, mas se ele tem alguns membros da família que tratam ele gentilmente, ele simplesmente cria afeição por essas pessoas. E por mais que a família Black fosse horrível e decapitassem os elfos domésticos quando eles estivessem velhos demais, o monstro tratava eles muito bem porque acreditavam que eles eram certos no que eles estavam fazendo. E o Sirius, como discordava de tudo, e aí a família ficava contra ele e falava que ele estava errado, o elfo acabava ficando contra também. E aí o Sirius menosprezava ele porque ele ficava do lado da família dele. Então no ano de 1976, o Sirius foge de casa e o monstro fica feliz. Ele fala, ainda bem que ele fugiu, porque ele só dava vergonha pra minha senhora. Mas a Valburga queimou o Sirius lá da árvore genealógica. Isso fez com que a raiva que o monstro sentia pelo Sirius aumentasse ainda mais. Em 1977, o Regulus passa a servir Lord Voldemort como um comensal da morte. Isso fez com que o monstro ficasse muito feliz, porque isso dava orgulho à família Black. Mas foi no ano de 1979 que a história do monstro começa a ficar muito triste. Lord Voldemort precisava de um elfo doméstico para cumprir uma de suas tarefas. Ele então fala com seus comensais da morte que precisa de um elfo. O Regulus vai lá e se oferece porque era uma honra poder servir ao Lord Voldemort. Quando o Regulus chega em casa, ele vai até o monstro e ordena que o elfo procure o Lorde das Trevas, faça o que o Lorde das Trevas mandar e depois retorne para casa. O monstro cumpre a ordem de seu senhor, vai encontrar o Lorde das Trevas e o Lorde das Trevas o leva a uma caverna com águas escuras, uma bacia de pedra em uma ilhazinha. Voldemort faz o monstro beber a poção que estava na bacia de pedra e enquanto o elfo se debatia, se contorcia de dor, sentindo suas entranhas queimarem, pedia pelo socorro de Regulus e Valburga, Voldemort ria, olhava aquela cena e ria. Então o Voldemort coloca um medalhão na bacia vazia e o enche de poção novamente. E vai embora deixando o elfo doméstico pra morrer. Ele só usou o elfo pra testar se a poção funcionava, só isso. Mas como o Voldemort não fazia questão de compreender as coisas que ele julgava menos importantes, ele acabou cometendo um grande erro. O elfo doméstico vai desesperado às margens daquelas águas escuras pra matar sua sede causada pela poção e acaba sendo puxado pro fundo por mãos cadavéricas de Inferi, o exército de mortos-vivos que o Voldemort colocou ali. Mas depois do Voldemort ir embora, o monstro cumpriu a ordem do seu senhor, que era fazer tudo que o Voldemort queria e depois retornar para casa. Quando o monstro chegou, todo atordoado e um pouco ainda sob o efeito da poção, o Regulus pergunta para ele o que havia acontecido. Então o elfo conta ao seu mestre o que o Lorde das Trevas tinha feito. O Regulus fica perturbado e começa a ver que ele estava errado, que sua família estava errada e que o Voldemort, na verdade, era um verdadeiro monstro. Ele era o monstro, não o monstro. Então, no meio de uma noite, o Regulus vai até o armário em que o monstro dormia. Ele tá muito estranho, o monstro conta que ele tá muito estranho, que ele tava muito diferente do normal e que ele fala pro monstro levá-lo à caverna onde o monstro tinha ido com o Lorde das Trevas. O monstro obedece e, chegando na caverna, o Regulus mostra um medalhão para ele e fala que quando ele tomasse a poção, o monstro teria que trocar o medalhão por esse que ele estava mostrando e que
ele teria que ir embora dali e deixar o Régulo para trás. O monstro cumpre a ordem do seu senhor, o Regulus começa a tomar a poção, começa a sofrer os efeitos dela, o monstro até quer ajudar, mas ele tá cumprindo a ordem do seu mestre, que é a maior lei do elfo doméstico, é cumprir a ordem do seu mestre, independente do que seja essa ordem. Então ele vai lá, troca o medalhão e vê o seu mestre em busca de água, desesperado, ser puxado para o fundo do lago pelos Inferi e morrer afogado. O Régulo também ordenou que o monstro não contasse para ninguém, nem para sua mãe, o que havia acontecido ali na caverna, que ele não contasse nada sobre ele, que não contasse o que ele tinha feito. Além disso, que era para ele ir embora dali, destruir aquele medalhão, tentar se destruir da forma que ele conseguisse, que era para ele destruir a todo custo. O monstro então volta pro Largo Grimmauld com uma ordem a ser cumprida, duas na verdade, não contar o que aconteceu com Regulus, nem o que ele fez, e destruir o medalhão. A Valburga acaba enlouquecendo pelo desaparecimento do filho precioso dela, e o elfo acaba enlouquecendo junto porque ele não pode contar a verdade. Além disso, falhando sucessivamente na missão de destruir o medalhão que o seu senhor ordenou, o monstro vivia se castigando, se machucando, se autoflagelando quando ele não conseguia destruir o medalhão. No mesmo ano, em 1979, Orion Black, o marido de Valburga, pai do Sirius e do Regulus, acaba morrendo. E alguns anos depois, em 1985, a Valburga também morre. Agora o monstro fica sozinho no Largo Grimmauld número 12 e sua maior companhia são as cabeças decapitadas lá dos seus ancestrais e o retrato da Valburga, que só gritava, só xingava e só falava besteira o dia inteiro. Escolha da terra não é mais como era no tempo dos meus pais. Mas aquela era a maior preciosidade dele, ele ficava ali cuidando do quadro, conversando com o retrato, e ele ficava tentando guardar as coisas da memória, manter a memória dos nobres Black viva. 10 anos depois, com o retorno de Lord Voldemort, Dumbledore prontamente reúne a Ordem da Fênix e o Sirius oferece sua antiga casa como sede, como quartel-general da Ordem. E agora todos os inimigos dos senhores que o monstro servia, né, todos os inimigos dos seus mestres, que os mestres dele eram os que eram a favor de Lord Voldemort. E agora a casa era habitada pela Ordem da Fênix, que eram totalmente contra. Então, cara, imagina só, ele tinha que servir obrigatoriamente ali os inimigos dos seus donos e, respectivamente, os seus inimigos, porque ele tinha a cabecinha bagunçada por conta da criação dele. O garoto que deteve o Lorde das Trevas. Amigo dos sangues ruins e malditos traidores. Enquanto a Ordem da Fênix usava a Casa dos Black como sede, durante as férias o Harry, o Rony, a Hermione, os Weasley iam pra lá, e nas férias de Natal, então eles acabavam fazendo faxina, porque a casa ficou 10 anos parada, então tava tudo sujo, podre, e o Sirius queria que jogasse tudo as coisas que era da família dele fora, tudo que lembrava a mãe maluca dele fora, tinha muito objeto que era de artes das trevas na casa, então ele queria que jogasse fora. E então o monstro ia resgatando essas coisas e guardando nos armarinhos dele lá onde ele dormia, porque pra ele era o tesouro da família e o Sirius era um maluco de jogar tudo fora. Desde que o Sirius retornou de Azkaban, ele tratava o monstro muito mal, maltratava ele, xingava, menosprezava, e eles se odiavam, né? Era um ódio mútuo que eles tinham um pelo outro, e o elfo servia ele de muita má vontade. E essa relação foi um fator muito importante que contribuiu para a morte do Sirius. Durante o Natal de 1995, o Sirius sem querer acaba dando uma ordem pro monstro sair, mas ele só fala, mas não era pro monstro sair e ir embora dali, era só para ele sair dali de onde ele tava, para ele parar de encher o saco. Só que o monstro é um elfo doméstico e aí o Sirius deu ordem de sair e ele aproveitou e saiu. E foi para casa dos Black mais próximo, que era Narcisa e Bellatrix. A Narcisa e a Bellatrix, que não eram nada bobas, sabiam que se tratassem o elfo com gentileza, ele poderia contar tudo o que estava acontecendo. E foi exatamente o que rolou. O monstro acabou contando tudo, traindo ali o Sirius, e foi essa informação que o Voldemort usou para manipular a mente do Harry, fazendo com que ele acreditasse que o Sirius estava sendo torturado lá no Ministério da Magia. Quando o Harry tem essa visão, ele vai até a lareira de Hogwarts e tenta se comunicar com o Sirius no Largo Grimmauld. E aí quem aparece na lareira é o monstro. O Harry pergunta onde o Sirius tá e aí o monstro fala que ele tinha saído. O monstro mente pro Harry a pedido da Narcisa e da Bellatrix,
porque o Sirius na verdade estava no quarto lá em cima cuidando do bicuço, que o monstro tinha machucado de propósito para chamar a atenção do Sirius para que ele fosse lá cuidar e aí desse tempo do Harry acreditar que o Sirius não estava em casa. Se o Sirius tivesse tratado o monstro de forma gentil, isso não teria acontecido. Isso acabou sendo um reflexo da maioria da sociedade bruxa, que menosprezam os elfos, que não acreditam, que não dão valor aos elfos, que tratam eles como lixos, como verdadeiros lixos mesmo. E aí os bruxos acabam pagando uma hora. E o Sirius, infelizmente, eu digo isso com o coração muito partido, porque o Sirius é o meu personagem preferido, ele era babaca com o elfo, e o elfo acabou se vingando quando ele pôde. Pois bem, isso acontece no ano de 1996, no final do ano letivo de Hogwarts. Aí tem as férias de verão, e no final das férias de verão, o Dumbledore vai até a casa do Harry lá na Rua dos Alfeneiros, levar o testamento do Sirius, falando que ele deixou a casa e tudo pra ele, uma quantia, toda a quantia de ouro pro Harry, e que o monstro também tinha sido herdado por ele. Só que havia um pequeno problema, o Dumbledore não sabia se a casa havia sido passada e se o monstro havia sido passada pro Harry, porque existe um feitiço que quando o último dono da casa morresse, a casa e todos os bens tinham que ser passados pro membro homem mais velho da família. Como não tinha homem mais velho, e mesmo o Sirius tendo deixado claro no testamento que era pro Harry, provavelmente o feitiço cobriria Bellatrix como dona de tudo ali. E para fazer o teste se funcionava ou não o feitiço do testamento, que era pro Harry, o Dumbledore vai até a Rua dos Alfeneiros e leva e acaba fazendo o monstro aparatar lá, e aí o monstro fica gritando, falando que não quer servir o pirralho do Potter, e aí o Dumbledore fala pro Harry dar uma ordem pra ele, e o Harry manda o elfo calar a boca. Os caras não aprendem a tratar elfo doméstico, mano, aí o elfo obedece e aí beleza, tá resolvido, é do Harry, e o Harry fala que não quer. O Dumbledore fala, cara, você tem certeza que sabendo tudo que ele sabe, convivendo um ano com a Ordem, você vai deixar ele pra Bellatrix? E aí ele aconselha que o elfo trabalhe na cozinha de Hogwarts. E o Harry acaba ordenando que o monstro vá trabalhar em Hogwarts. Assim ele fica supervisionado pelos outros elfos do castelo. No ano de 1997, após a morte de Dumbledore, Harry Potter não retorna a Hogwarts e ele acaba indo em busca das Horcruxes, usando o Largo Grimmauld como esconderijo. Ele acaba descobrindo que R.A.B. era Regulus Arcturus Black, o irmão mais novo do Sirius, e eles se lembram que tinham pego um medalhão idêntico àquele falso que ele pegou com o Dumbledore na caverna 2 anos antes na casa dos Black, na casa dos Sirius, enquanto eles faziam faxina. O Harry fica desesperado porque eles tinham jogado fora, mas ele lembra que o monstro pegava as coisas e guardava. Então ele vai lá no armarinho do monstro, mas não acha o medalhão. E é então que ele ordena que o monstro retorne. E aí o monstro chega lá e ele conta toda a história que envolve ele, o Regulus, o medalhão, e aí o Harry fica extremamente se sentindo culpado e fica com dó. E aí ele fala, poxa Hermione, eu devia ter te escutado mesmo com o lance do FALE, o famoso fale. E aí a Hermione fala, olha o tanto que ele foi maltratado e por isso que ele fez essas coisas, por isso que ele acabou entregando os Sirius, as pessoas têm que saber tratar os elfos e tal. O Harry fica com muita pena e começa a tratar o monstro até com mais gentileza, fala que se ele quisesse, quando ele se sentisse à vontade, ele poderia sentar, e ele dá de presente pro monstro o medalhão falso que foi do Regulus. Isso muda tudo e a relação deles acaba ficando muito boa. O monstro explica que o Mundungo roubou todos os itens da casa, que realmente ele pegou o medalhão, mas que o Mundungo roubou. E aí o Harry pede para que ele, por favor, encontrasse o Mundungo, e fez toda a diferença. O monstro começou a servir eles muito feliz, fazendo comidas muito gostosas para eles, pros 3. Ele até tava deixando um pouco de lado o lance da Hermione, que ele xingava ela de sangue ruim. Mas quando o monstro volta com o Mundungo e o Mundungo acaba falando que a Umbridge pegou o medalhão, e aí o Harry, o Rony e a Hermione vão atrás do medalhão, não conseguem voltar para casa, o monstro fica lá de novo sozinho e acaba voltando pra Hogwarts. Cara, essa parte da história é muito bonitinha, o monstro sendo gentil e tal, e aí, tipo, as coisas meio que se encaixando, e dá muita dó dele, realmente dá muita dó. Ele é uma criatura que é digna de pena mesmo. Enfim, o monstro volta lá pra cozinha de Hogwarts, fica trabalhando, já que o Harry não retorna na casa, e ainda era uma ordem ele trabalhar em Hogwarts. Ele vai lá pra Hogwarts e continua o seu trabalho. Em 1998, durante a Batalha de Hogwarts,
Hogwarts, o monstro liderou os elfos domésticos da cozinha com cutelos e facas que saíram gritando e atacando os comensais da morte, cortando as canelas deles, fazendo furos e lutando contra eles. E o monstro ia à frente gritando para que os elfos lutassem, que eles lutassem pelo senhor dele, Régulo, defensor dos elfos domésticos. É muito bonitinho ver isso, né? Que ele... é muito fofo o monstro, eu quero apertar ele pra sempre. O monstro sobrevive à Batalha de Hogwarts, né? Acontece a queda de Lord Voldemort e após a queda não se sabe o que aconteceu com ele. Provavelmente ele ficou lá trabalhando em Hogwarts. No ano de 2017, um fã perguntou no Twitter para J.K. Rowling o que havia acontecido com o monstro após os livros, né? E aí a J.K. Rowling responde que ele morreu com 666 anos. Mas, meus amigos, calma, não precisa ficar triste, não considere essa informação, porque isso foi um shade da J.K. Rowling. O que é um shade? É um deboche. A J.K. Rowling só falou isso porque ela tava ali no Twitter e ela era bem contra o Trump, né? Ela tava ali se manifestando contra, e aí um cara falou que ia queimar os livros de Harry Potter e que ela colocou o número da besta no livro do Harry Potter porque o Nicolau Flamel tinha 666 anos. E aí a J.K. Rowling, toda debochada lá, respondeu que o elfo morreu com 666 anos pra esse outro fã. J.K. Rowling, você para de usar a sua história pra fazer zoeira no Twitter, hein? Caramba, deixa eu todo confuso. Quando eu vou fazer roteiro aqui, eu fico todo perdido, mano. Eu tenho que ficar fazendo conta e calculando as paradas tudo. Eu sou ruim de matemática. Então essa informação eu não considero. Beleza que hoje o monstro pode ter morrido mais velhinho ali, não com 600 e poucos anos, porque isso não faz sentido, cara. Porque senão, por que teriam os ancestrais dele lá que começaram a ser decapitados pela Eladora Black por volta de 1870, 67, 70? O monstro teria quase 400 anos nessa época. Então não faz sentido. O monstro nasceu ali por volta de quando a Valburga era criança. O monstro não tinha 666 anos, não, J.K. Rowling. Para de zoar no Twitter aí, porque você confunde a gente. E essa é a história do monstro do elfo doméstico. É realmente uma história triste, é uma história que faz a gente refletir sobre as coisas e a gente aprender bastante também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui, ó, porque me ajuda pra caramba. Se você não era inscrito no Caldeirão Furado, tá esperando o que pra se inscrever, meu amigo? Vem, é de graça, se inscreve aí, ó, botão vermelho e é nóis, beleza? A gente se vê no próximo episódio e até lá, mal feito, feito.